ele dizia o seguinte, que há duas maneiras de você fazer um veículo. Fazer uma pesquisa junto ao público, para saber que veículo o público quer, e que demanda saber ler pesquisa, interpretar, que nem sempre o que a pesquisa diz é aquilo que realmente se deve fazer, ou fazer um veículo, o veículo que você gostaria de ler. Uhum. Tá? E aí, dizia ele, depende de você ter a sorte de muitas pessoas terem o seu gosto e o veículo ser bem sucedido. É um pouco por aí, porque você pegou muita gente, né? Uhum. Que vê o documentário e chora. Sim. Quer dizer, a tua é a história de muita gente. Uhum. É isso? Eu acho que sim, eu acho que existia uma falta também, né, muito grande. Acho que eu e muitas pessoas que eu conheço sentiram por muito tempo uma falta de representatividade, né, nos meios de comunicação. A gente via de outra forma as coisas que estavam acontecendo nos últimos 5 anos. E uma sensação de um grito entalado na garganta. Então, que faz parte disso. O fato de você não esconder o seu lado, o que, do meu ponto de vista, é um dos gols do filme. Olhando hoje em perspectiva, o resultado final, você acha que foi uma dose de autocrítica ou está na medida, até porque o Gilberto Carvalho pontua com todos os pontos e vírgulas a questão da autocrítica? Eu acho que faltou. Eu acho que ainda falta autocrítica por parte de diversos setores. Da esquerda, mas também da direita, claro, das instituições em geral, do judiciário, enfim, da mídia. Tem um autor que chama Jared Diamond, que escreveu um livro agora chamado Crises. E ele fala que, assim como na sua trajetória pessoal, quando você vive uma crise pessoal, você pode virar uma epifania, né? E com isso você se engrandecer. Isso depende de uma autocrítica, de você falar, eu tive essa crise porque no meu casamento, na minha vida, porque estava fazendo as coisas de tal forma, agora eu vou fazer de outra forma. E que as sociedades também são assim, né? E ele cita a Alemanha, por exemplo, que é um dos poucos países que fez uma verdadeira autocrítica. Sem dúvida alguma. Olha aqui, vocês fiquem à vontade, tá? Para interromper e conversar, porque senão fico só eu conversando com ela. Eu queria voltar um pouquinho na questão da crítica, que você falou no começo. A gente sabe, está acompanhando o bombardeio que são as redes sociais, mas do ponto de vista de crítica negativa, que você tiraria proveito para você, o que houve assim, de crítica? Bom, essa crítica vai me fazer melhorar no próximo trabalho. Teve alguma coisa consistente ou só pancadaria mesmo? Sim, sim. O que você mesmo tem gente que achou o filme muito branco, por exemplo. É uma crítica difícil de eu, como branca, de conseguir rebater, porque também sinto que se eu estivesse representando comunidades negras, eu também não seria a pessoa adequada para estar fazendo essa representação. Então, é um desafio. E acho que poderiam ter mais negros no filme, sem dúvida, mas também faz parte da falta de representatividade de negros no Congresso, que é um problema estrutural que o Brasil tem, de mulheres e negros, né? Então, enfim, mas é algo que eu estou constantemente pensando como lidar tanto nas minhas equipes de trabalho quanto nos filmes que eu faço. Mas você comenta, né, no filme que esse é um momento, você se inclui, né? Nós, os ricos, somos responsáveis por essa tempestade, né? Você se inclui entre as pessoas que estão, né, a classe, né, de que de certa forma está movendo na verdade, isso daí. Eu estou citando o Warren Buffett, né? Uhum. Não é a minha frase, mas sim, posso ser incluída. Então, a Petra é de uma família de empreiteiros, gente muito rica, e de outro lado, de uma família cujo pai, cuja mãe resistiram à ditadura, foram de grupos clandestinos, foram presos, né? Só para situar. E a Petra tem até onde eu saiba, e se eu estiver errado você me corrige,
um parentesco distante, mas até com Aécio Neves, que te promete uma entrevista no documentário que não aparece. Ele não te dá essa entrevista. Não. E ele, de alguma maneira, depois te procura para... Não. Não? E vocês tinham uma relação mais próxima? Eu nunca tinha visto ele. Você não Aquele tinha. foi o momento que está no filme, foi o mas momento vocês que eu fui têm um apresentada. parentesco distante? Sim, eu acho que eu esqueço, mas era Sim. a avó dele casou com Tá, o meu, ok. enfim, mas não é de sanguíneo, Tá, mas é sim, um parentesco sim. desses tipos Ele de sabia quem Minas. você era? Sabia, claro. Tá, sabia. Sabia. Quer dizer, você acha que ele fugiu de te dar uma entrevista? É verdade, ele foi a primeira pessoa para quem eu pedi uma entrevista, antes mesmo da Dilma e do Lula. E o assessor dele tinha aceitado, mas aí começa a Lava Jato e ele se recolhe. Então, ele parou de dar entrevistas. Naquele momento, ele acho que só estava falando com pouquíssimos entrevistadores. Assim, quase Você nenhum. também não conhecia a Dilma e o Lula? A Dilma não conhecia. Até foi engraçado quando eu entrevistei ela pela primeira vez, ela estava super rígida, assim. Sim, é notório o desenvolvimento da relação. E essa entrevista nem entrou no filme, Tá. porque foi bastante formal. E no final da entrevista, que ela começou a relaxar, e, enfim, ela perguntou. Eu falei, minha mãe estudou no mesmo colégio que você. Ela, quem foi sua mãe? Aí ela sabia da existência da minha mãe, né? Das coisas em comum, algumas coisas em comum que elas tinham. E o Lula eu já tinha visto, coincidentemente, no dia 2 de março de 2016, eu fui convidada para o encontro de mulheres feministas com o Lula, pela Clara Ante. E foi a primeira vez assim que eu lembro de ter falado algo com ele. Sei. 2 dias antes da condução coercitiva. 2 dias antes, foi impressionante. Foi. Eu queria voltar um pouquinho, ela estava falando ali da representatividade, da crítica, né? De algumas críticas do documentário. Com relação, você estava, quando eu te perguntei das imagens, você falou que que você sentiu falta, por exemplo, de pôr algo da Marielle. Quando aconteceu, enfim, tudo que aconteceu, você chegou a ter essa vontade de traçar, nem que fosse uma pequena narrativa dentro do filme, e daí você não seguiu porque você não se sentiu, enfim, autorizada a falar sobre o assunto? Ou isso não passou pela sua cabeça? Assim, na verdade, não, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Esteve no filme o assassinato da Marielle, ali logo antes da prisão do Lula. E aí, dentro da narrativa, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, aquilo ficou um pouco deslocado dentro do contexto narrativo, assim. Mas, para mim, foi muito dolorido tirar. Mas era aquela coisa, tipo, embate na ilha de montagem. Também a gente tinha uma limitação que o filme tinha que ter 2 horas e acabou saindo. Também a gente falava do desfile da Tuiuti, e era mais ou menos no mesmo bloco. Simbólico, né? Mas eu era a favor que ficasse. Eu fui meio que voto perdido. Com o que a gente aprende que nem sempre a diretora do documentário manda no documentário dela. Comigo não seria bem assim, mas, enfim... foi o que aconteceu com a Petra. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e vamos voltar em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com a cineasta Petra Costa, diretora e produtora do documentário Democracia em Vertigem, que se você não viu, eu lhe digo, veja, vá ao Netflix e veja, porque é absolutamente imperdível. Petra, no teu filme você tem imagens da construção de Brasília feitas pela sua avó. Você tem muitas imagens de filmes de família feitas pela sua mãe. E você tem as imagens que você fez. Se impõe perguntar, é um DNA das mulheres da família esta relação com a Câmara? Com certeza, acho que a minha avó transmitiu isso para várias pessoas da família, principalmente para minha mãe, para minha irmã e para mim.
ela era fascinada pela câmera e de uma forma muito, enfim, à frente do seu tempo, né, para uma mulher dos anos 40, 50 ter uma relação com a câmera como ela tinha. E eu herdei dela uma câmera Super 8, uma câmera 16mm, que me acompanham em cada filme. A sua avó já não está viva? Não, faleceu. Vocês tinham embates políticos, ideológicos ou não? Não muito, porque eu fiz um filme sobre os meus avós, chama Olhos de Ressaca. Esse eu não vi. Que é um curta, tá na internet, e eu entro mais por um olhar afetivo, assim, na relação com eles. Mas a minha avó, enfim, eu acho que ela sofreu porque ela era de uma família mais humilde, casou com meu avô, que era de uma família mais rica, e acabou se tornando um pouco mais realista que o rei. Sei. Na relação com os empregados. E era algo que enfim, incomodava minha mãe, incomodava a mim, mas que a gente não discutia muito. Tá. E o filme, sendo meu primeiro filme, e eles já mais velhos, eu quis concentrar na relação de amor que eles tinham. Eles ficaram 70 anos juntos, os meus avós. Tá. E pude, através dele, conhecer muito mais sobre eles, e foi através desse filme que eu descobri esse tesouro, assim, de materiais. Olhos da Ressaca, né? Olhos de Ressaca. Olhos de Ressaca, Vou olhar. curta, né? Esse eu não conheço. Então, é isso que eu ia comentar. Você com 25, 26 por aí, fez esse filme, é um curta premiado em alguns festivais. Sim. Né? Depois, esse que você citou aí agora que eu não vi, depois da Helena, né? O Homo e a Gaivota? O Homo e a Gaivota, né? A Helena premiada, Homo e a Gaivota. Agora vem o Democracia em Vertigem, enfim. Você não sabe não ser premiada, né? Você tem um olhar que aprendeu. Qual é a expectativa que está sendo criada agora em relação a este filme, a Democracia em Vertigem, com a sua repercussão no exterior, né? Inclusive, né, na pátria-mãe do cinema, lá nos Estados Unidos? Eu prefiro não trabalhar com expectativas. Enfim, tem aí especulações. O filme tem sido muito bem recebido. Os fatos são esses. Assim, o filme estreou em Sundance, na noite de abertura, foi maravilhoso. E depois disso passou em inúmeros festivais, Copenhague, Austrália, Genebra. E tem ecoado e tido uma resposta incrível das pessoas, assim, triste, trágico, né? Como pessoas de diversos lugares do mundo veem o filme e se identificam, seja pelo Brexit, seja pela situação nos Estados Unidos, seja pela ascensão de regimes mais autoritários. É uma história que fala para o mundo inteiro. E tem tido críticas muito positivas, o que me alegra muito. Pois é, eu estava fazendo aqui uma conta. O filme vem da campanha das diretas até agora. Você estava nascendo quando se deu a campanha das diretas. Eu tinha 1 ano. Né? E aí, quer dizer, Petra, quer dizer, é um olhar sobre a história recente do Brasil, como já dito, um olhar pessoalíssimo, mas é tão pessoal, tão rico, que passa a ser, é o olhar de muita gente, né? Mas o que te leva, em última análise, a fazer esse documentário é o desencanto com o retrocesso? É a denúncia do retrocesso? Qual é o sentimento maior que te leva a... Porque é claro isso, quer dizer, por incrível que pareça, na campanha das diretas, nós tínhamos um Brasil melhor do que o Brasil que nós temos hoje. Embora não tivéssemos alcançado nada, mas tinha uma perspectiva. Você está pessimista em relação à perspectiva que nós temos hoje? É difícil, né, de entender para onde o país vai. Eu acho que, como você estava falando, tem ainda um nível de anestesia muito grande e perturbador, né, porque eu acho que só um movimento cívico, social, como teve na época das diretas, pode mudar
a rota para onde a gente está indo.